Muy buenas tardes a todos. Vamos a leer el libro de Vida Feliz de Aldo Franco y Joana de Angelis. Venga acá, ó. Venga acá para las personas que te Estoy ven. ahí. Sí, eso. Ay. Ya. Muy buenas tardes a todos. Vamos a leer el libro de Vida Feliz de Aldo Franco y Joana de Angelis. Específicamente la página 78. Debes evitar todo aquello que excita la mente, el cuerpo y la emoción. Las melodías suaves y la buena música armonizan en cuanto a otras programadas para la lujuria y la violencia. Desasiegan a alterar el ritmo nervioso. Las lecturas edificantes instruyen y educan a la misma forma que las extravagantes y sensuales corrompen y alteran la escala de los valores morales para el mal. Las conversaciones sanas levantan el ánimo, mientras que las vulgares relajan el carácter. Evita la onda de la indignidad que se apodera del mundo y de las personas. Gracias, Pablo. Ya. Patrícia, nos vai ser a oração de início. Entonces, como siempre, con esa lectura bien edificante que tenemos el día de hoy, los quiero invitar a todos entonces a que calmemos nuestro corazón, calmemos nuestra mente, cerremos nuestros ojos, conectémonos con el mundo espiritual superior, con esa tranquilidad, con esa paz que nuestro querido Padre, nuestro Maestro Jesús nos da. Y siempre comenzamos con un agradecimiento a nuestro Padre, a toda la espiritualidad superior, porque estamos aquí, estamos reunidos. Damos gracias, Señor, por esta linda casa espírita. Damos gracias porque tenemos salud, tenemos alimento, tenemos de todo, Señor. Damos gracias por este momento, también a los espíritus encargados de esta charla. Damos gracias, pedimos sus bendiciones a nuestro Padre, a nuestro Jesús, para todos los que estamos aquí, encarnados y desencarnados. Y también a nuestros amigos que nos siguen a través de las plataformas de Internet. Pedimos estas bendiciones para que nos calmemos, podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, a estos lindos mensajes que hemos estado estudiando durante este verano, las diferentes parábolas, que siempre nos quieren decir algo, siempre hay algo adicional que nos llega a nuestro corazón para que podamos de alguna otra forma poder cumplirlos, poder practicar y obviamente ser de alguna otra forma una luz, aunque sea tenue, una luz en el mundo. Te queremos pedir por nuestra amiga Edmeire, que el día de hoy va a dar la charla que con tanto amor y cariño preparó, para que la puedas iluminar, la puedas intuir, para que todos podamos entender y comprender lo que ella nos preparó. Desde ya, Señor, siempre pedimos la presencia amiga para todos nosotros en este lugar tan especial, tan importante para todos nosotros que sabemos todos los trabajos que se hacen en esta linda casa. Así que, Señor, protégenos, cuídanos y acompáñanos en este momento, en esta linda charla que vamos a estar el día de hoy acá con todos nosotros. Que así sea. Gracias, amigo. Gracias a todos. Vai quedar um pouquinho mais tempo. A Camila chegou a hora no carro. Voy a pasar. Bueno, ahora sí. Vamos. Buenas tardes para todos, buenas noches para algunos. Hoy día me toca la parábola del grano de mostaza. E é interessante que quando fui a preparar a charla, eu vi que ela está em três evangelhos. De Mateus, que é que nós vamos focalizar mais hoje dia, Marcos e Lucas. De los três, só Lucas não foi discípulo direto de Jesus.
Entonces, los otros dos son en conocimiento. Há quatro tipos de evangelho, e eles são os evangelhos sinópticos, que se diz, que são evangelhos que descrevem situações semelhantes, uns são semelhantes do outro. Então, a mesma parábola vai ter em los três, tá? Então, para que entenda. E eu passei a cada um acá presente uma semilla de mostaza, para que vocês entendam o que é essa parábola. Na verdade, quando eu la escutei a primeira vez e quando me passaram uma semilla de mostaza, eu não sabia que era tão chica. Há diferença entre a Maria e a negra. Uma mide 1,5 milímetros e a outra chega hasta 2 milímetros. E essa é a semilla que nós vamos trabalhar em essa parábola. E aí vamos entrar diretamente na parábola e aí nós vamos entender o porquê da semilla al final. ¿Ya? Entonces ahí está en Mateos lo que voy a traer para ustedes. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, de todas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Imagina lo que ustedes tienen en la mano, se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo, hacen sonidos en sus ramas. Imagina que una cosa tan chiquitita de esa puede llegar a esse tamanho que habla aqui de um árbol. E aí eu marquei, o reino de los cielos é semelhantes. E aí quero detener um pouco, e meu computador não para, aí. Vou detener um pouquinho aí, que significa isso que eu grifei. Há algumas parábolas de Jesus que empieza, o reino de los cielos é semejante. São 7. La del sembrador, la del grano, del trigo e de la cizaña que me tocou, não me acuerdo de la perla, de la red, que mais que há? São 7 em total, e todas empiezam assim, o reino de los cielos é semejante. Por que diz isso, que o reino de los cielos é semejante? De la cizaña, del sembrador, del grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa, la red e las 10 vírgenes. E todas essas, quando falamos do reino de los cielos, é importante entender que nos referimos a um lugar físico. Já não estamos falando de um lugar físico específico. Jesus usou essa expressão metaforicamente, como sempre hacía, para explicar algo a sua maneira, para indicar uma realidade espiritual muito mais profunda. E nós temos que entender essa, na verdade é difícil entender. Eu creio que recém nós estamos começando a compreender algo de Jesus, que é muito difícil quando falava. Eu creio que a presença dele embargava o ambiente, então tentar compreender algo era mais difícil. Então, quando ele diz aí, Mateus nos diz que reino de los cielos, que significa isso? É um estado de consciência. Você deixa pensar em isso, que é um estado de consciência? Não é um lugar físico, é um estado de consciência. É um reconhecimento que nós temos de uma autoridade suprema que é Deus. Por isso que é um estado de consciência. E para ilustrar isso, Jesus justamente nos contou essa parábola do grano de mostarda. Não foi nenhuma parábola, e aí começou como um cuento, onde compara esse reino de los cielos a essa pequena semilla que eu passei a cada um de vocês, que é a menor de todas. Como uma semilla, o reino de los cielos empieza pequeno, desse tamanho que passei. É a menor de las semillas. E onde empieza a semilla a brotar, a crescer, a germinar? Em nosso coração. E cada um de nós podemos ser expandir à medida que reconhecemos
e vivimos bajo uma guia divina, de acordo à lei divina, uma lei moral, de acordo à prática do bem. Então, quando uno pensa assim, por lo tanto, o reino de los cielos não está ubicado em nenhuma parte, vocês não vão a buscar, é como há estudos que querem sacar, buscar onde está o espírito em uma pessoa aí que faz exame, não vão a buscar, porque não há esse lugar físico. Há um lugar, esse lugar, ele pode manifestar em qualquer entorno das pessoas que vivem em suas ensinanças. E, como se diz, o pequeno grano que vocês estão na mão se pode transformar em esse árvore, em la maior das hortaliças, que se transforma em um árvore. Então, o que significa isso para nós? Como podemos interpretar de lo pequeno a lo grande? Então, quando uno pensa assim, Jesus usa, eu creio que essa imagem diminuta da semilla, porque aquela que ele falava para as pessoas, normalmente agricultores, pescadores, enfermos, mulheres, pessoas, todo isso, ele falava a gente, a nós, vamos dizer assim. Então, ele buscava realmente transmitir uma profunda lição sobre a natureza do reino de los cielos. Essa semilla de mostaza é conhecida, como eu disse, por las menores que falava Jesus. E essa transformação que Jesus nos está pedindo é justamente isso, esse crescimento que nos pede ocorre à medida que nós vamos cultivando internamente nossa fé e nossa espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando de fé e espiritualidade. Pode parecer assim insignificante. Muitos tiveram hasta como dificuldade para tomá-la, porque tan chica se rompe e se abre em dois. E ela semilla, quando se rompe, ela se parte em dois, assim, corretamente. E meu problema foi porque eu tive que sacar de uma coisa que estava preparada para buscar a semilla, e então, como que eu estava pescando essa semilla para não rompê-la. O cuidado que uno tem que ter com o que passa internamente em uno. Esse cuidado da semilla interna, como nos cuidamos, como alimentamos, como nos rompemos por dentro às vezes. Essa transformação começa realmente em um ato de fé, sim, o mais simples que podemos ter. E essa parábola está diretamente em nossa transformação e desenvolvimento espiritual. É uma parábola que nos mostra que não vamos partir desde lo grande, temos que partir desde o humilde, de lo mais chico, que se pode romper, que se pode deshacer. Pero se a base vem fortalecida, que essa base espiritual, essa fé que nós temos, a certeza que estamos bajo uma proteção divina, se realmente temos o reino de los cielos é semelhante a esse reino de los cielos, é meu estado de consciência, como eu trato esse reino, como eu vivo esse reino interno. Então, se Jesus enfatizou justamente isso para nós, nossa fé, como é cultivada, se possui um grande potencial de transformação, como está nosso crescimento espiritual. Então, se a parábola ela está, como se diz, internamente em nossa transformação. Se eu me transforme melhor, essa semilla que é frágil, se vai cada vez mais se ponendo mais forte, se vai nutrindo, se vai revestindo de sentimentos buenos, de vibrações buenas. E aí não é mais que a terra que la vai ser germinar, é uno como la potencializa que hace fuerte. Aí nós podemos pensar, por exemplo, a parábola do sembrador, que ele foi por vários terrenos sembrando, e dependia do terreno para saber como ia nascer. Aqui a parábola do grano de mostaza não está falando do terreno, está falando de uno, de como uno está, de como uno se põe frente a algo, de como uno se fortalece. Essa foi minha interpretação. De verdade, eu pensava em mim assim, como anda minha fé,
Às vezes uno pensa assim, é muito interessante porque uno habla assim, ele primeiro que habla acá, é o primeiro que tem que escutar. Eu tenho que fortalecer esse mim, a fé, a certeza, essa base realmente de se estou preparada, se estou fazendo um bom crescimento, que direção estou dando, como atuo, como realmente ressueno com todo. Então, se aí vai depender de um realmente como vamos com tudo isso. E vamos ver se passa. Aí está nossa semente. Mira como é chiquitita. Se pensamos que essa semente Jesus utilizou para designar como seria nossa fé, como seria nosso estado íntimo, como seria, nos apresentou essa metáfora justamente para representar nosso crescimento espiritual. Cada um de vocês tem uma semente agora. É simbólico, como se diz. Eu só quis trazer a semente porque quando eu recebi a primeira vez, eu não imaginava que era tão chica. Eu pensava assim como um sésamo, que é um pouquinho maior, não sei, como algo assim. Não é chica, é chica, chica. Então, e às vezes nos falta essa fé, esse tamanho, esse sentido de fé nos falta. Então, se a mostaça tem essa capacidade realmente de crescer, de se converter em uma planta, como nos mostra esse água, mira o tamanho que se transforma. E esse crescimento não é de um momento a outro, não é de um dia para outro, é um processo que nós todos temos que viver. Se hoje dia estamos no Espiritismo, entendemos algo do Espiritismo, se estamos aprendendo, estamos começando a cultivar essa semente. Não vamos nos transformar em lo melhor de um dia para outro em uma encarnação. Não, não vamos. Essa é a realidade. Então, se a mostaça tem realmente essa capacidade de crescer e convertir em essa planta tremenda. Em essa evolução, nosso desenvolvimento espiritual também tem essa capacidade de crescer, pero sempre baseada no início, essa pequena, essa humildade. Não podemos perder a humildade. A humildade é algo que nos hace expandir significativamente. Já? E cada um de nós possuímos, temos internamente essa semente da divindade. Mira que coisa mais linda. Em nosso interior. Cada quando nasce, diz que a fecundação, há vídeo super lindo que mostra quando há a fecundação, há uma explosão e se transforma em luz. Aí dizem que essa é a centelha divina. Não sei se o nome se diz assim, centelha em espanhol. É a centelha divina. Então, se todos nós temos isso internamente, somos uma centelha divina, com nossas capacidades de ir desenvolvendo. Pero nosso florescer se vai nutrindo de elementos que são de acordo com nosso conhecimento e nossas práticas espirituais. Mientras eu mais estudo, eu mais aprendo, eu mais pratico, vou crescendo mais. Vou nutrindo mais essa centelha que está internamente. Se eu me desvio do caminho, me vou por uma parte ou outra, essa semente se vai debilitando, porque é frágil. É uma comparação, é uma metáfora muito, muito assim para mim, quando eu pensei e reflexionava em cima da semente, que tentava tomá-la e ela se rompia, ou tomava uma e saía, porque además do centro, tinha uma cáscara. Então, se eu la tomava, ele se rompia ao meio. E eu comentava, o que será que me quer dizer com isso? Será que muitas vezes eu me rompo assim? E por supuesto que sim. Quando chegam os problemas, quando chega uma situação difícil, quando chega uma enfermidade, ou quando passamos por algo que realmente me vem a cambiar o ritmo de minha vida, ou não sei o quê, eu me rompo, nós outros nos rompemos assim.
Pero se a base está, se nós vamos, seguimos, essa semente vai germinando. Essa semente, ela vai ser sembrada em um terreno, que aí terreno nós temos que pensar em nosso coração. Se nós pensamos que nosso reino, que a semente é um estado de consciência, como eu disse, que todos nós vamos fortalecer nossa fé, o terreno está realmente, essa semente hay que depositá-la em nosso coração. Esse é nosso terreno. Porque aí é onde se trabalha as virtudes, não é na mente. Então, sempre que pensamos na semilla, vamos pensar em coração e não em mente. Já? E esse processo de crescimento espiritual exige de nós dedicação, dia a dia. Temos que, e como se faz isso? Como é dedicar-se? Uno pode pensar. Como eu me dedico em esse processo? Primeiro, temos que realmente reconhecer a autoridade de Deus em nossa vida. Se algo nos passa, porque é necessário. Se algo cambia o ritmo de lo que vengo, porque tenho que aprender algo. Não queixar-se tanto de los problemas. Não significa aceitar. Significa se já me passou isso, já não tenho isso, já não puedo isso, pero seguir trabalhando, resignar-se, pero seguir trabalhando para melhorar-se. Esse é um dos processos que nós reconhecemos que tudo o que me passa está sob o cuidado do Padre. Hoje dia, na vibração, nós pedimos assim, estávamos vibrando e pedimos assim, sempre conversamos com Jesus, não? Eu comento, e sempre pido a Jesus, Jesus, entre em minha mente, eu deposito todo o que tenho em minha mente em tuas mãos. Tu sabes o que tenho que fazer e o que tenho que passar. Eu deposito em ti todo o meu corpo físico, toda a enfermidade, todas as coisas que me podem vir a ter, ou não sei se vai a ter. Pero dejo esse processo, eu confio na providência divina. Lo que está em mi alcance, não complicar, intentaré ser. Pero lo que tenho que transformar, vou a tener que passar igual. Porque eu necessito essa transformação del chico a lo grande. Dizem que uma das parábolas que de la perla que para o processo mais doloroso que há é o nascimento de uma perla. E mira que lindo é depois que é como objeto de que todos querem. Pero uno quando vê esse processo que hasta o mais insignificante para nós outros passa um processo doloroso que uno, como se diz, é ostra que tem na pele, não? Que hasta a ostra sofre. Imagina passar na cabeça, oi, como sofre? Sim, sofre para sacar o mais bonito que ela tem. E o que é mais bonito que eu tenho? Difícil, não? Então, se cada acto de bondade, cada pensamento positivo, cada passo que eu hago hacia uma fé constante, é uma água que eu estou ponendo nessa semente, nutrindo a semente que eu tenho internamente. Então, quando uno tem que pensar agora, a semente eu tenho que plantá-la como o sembrador sembrou as semillas. Não. A semente nós vamos cultivá-la em nosso coração. É um dos principais focos que tem essa parábola. Quando Jesus pregou, quis dizer isso, foi aí no lago, estava falando e falou justamente isso, para que uno põe adentro. Por isso que o reino de los cielos é semejante. La pela dentro de la ostra. Já a cisanha e o trigo, dentro da terra vai a semilla, tudo dentro. Se vocês vão a buscar a ver as parábolas, essas 7, tudo vai adentro. Não é adentro de um lugar físico, adentro de um. Adentro de um. Se vocês vão ler essa parábola de las 10 vírgenes, adentro é um estado interno. E a semilla também, nós la vamos cultivar, nossa transformação está em nosso coração.
¿Qué más? Entonces, el reino de Dios está en nosotros, ¿correcto? ¿Qué semilla espiritual hoy día cada uno de ustedes no tiene que responder ya? Yo doy 30 segundos para todo pensar. ¿Qué estoy cultivando hoy día? De acuerdo con lo que ven todos pasando. Muchos vienen de trabajo, muchos no tienen trabajo, muchos están pasando por procesos de enfermedad, otros por problemas mentales. Cada uno tiene su, como se diz, su tormento interno, sus aflicciones. Y si yo pongo esa aflicción, ¿cómo la estoy tratando? ¿Cómo la miro? ¿Cómo cultivo esa semilla de acuerdo al problema que yo tengo? Porque ahí está como yo voy a nutrir mi semilla interna. ¿Você pensa? ¿Pensa ustedes ahí algo? Entonces ahí está la semilla que pasé para ustedes. Cada persona ahí está súper agrandada, pero es de ese tamaño y tiene una cáscara. É desse tamanho. Essa é a Maria. Há dois tipos, a Maria e negra. Então, se uno tem que pensar aí, nesse terreno aí, eu quero que vocês guardem se querem, se não querem guardar essa semente, eu creio que a mente vai quedar, realmente queda plasmado aí. Já? Então, quando uno pensa, quando uno está frente a um problema, frente a uma situação difícil, frente a, não sei, às tribulações da vida, tudo o que passamos, a uma dificuldade financeira, a um familiar que está em um estado vegetativo, a um familiar que tem câncer, a uma pessoa que tem depressão, não sei, há tanta coisa. A nós outros mesmos temos nossos problemas, temos nossas enfermidades também, do espírito, do físico também. Então, como está essa semente internamente? Como la tenho? E que terreno la tenho? Se está em meu coração ou se está em minha mente? Ah, não, eu tenho fé, eu vou orar, eu vou tomar o livro, vou orar, vou a pedir, vou fazer o evangelho todos os dias, porque isso é como vai nutrir. Ok, isso vai nutrir tu semilla, mas se ela não sai de aqui, não vai germinar, não vai crescer. Então, por isso eu digo, guarda esse grano como um recordatório simbólico. Você vai perder, você vai desfazer, você vai desarmar. Não tem que guardar, ou não, de verdade, você vai desaparecer. Pero cada vez que vocês estão passando por algo, e nós outros estamos passando, pensem nisso, que esse é o impulso que uno necessita para alimentar a fé interna. Esse tamanho Jesus nos pediu. Hay un pasaje que está cuando el centurión llega a Jesús y Mateo lo lleva a encontrar con Jesús porque él tenía su pupilo, ahí no es pupilo, su como ahijado, ¿no? Enteado, así, enfermo en la casa. Y ahí él llega a Jesús y ahí están los apóstolos así, ahí todos como revoltados porque un soldado romano llega frente a Jesús y ahí el Mateus lo lleva y Jesús diga, no, escuchen. Y ahí el centurión dice así, Jesús, no es con esas palabras, ya te voy a resumir que muy mal, pero voy a intentar. Es que el momento es bonito. Aí ele pide a Jesus que Jesus sane a seu filho. Aí Jesus, não, me lleve allá. Aí ele centurião diz, não, tu não seria confortável para ti estar em minha casa. Eu sei, pero diga uma palavra que eu sei que meu filho será salvo. Jesus, em esse momento, toma como símbolo a fé desse centurião para seus apóstolos, para mostrar que hasta ele tinha mais fé do que estavam seguindo a ele. Tinha mais fé de los que estavam seguindo a Jesus em esse momento. Será que realmente, não estou dizendo se de verdade, às vezes eu comento assim, nós temos dificuldade para entender o que é Jesus.
Porque por isso pedimos tanto sua presença. Jesus, por favor, me guie. Jesus, por favor, vá comigo. Toma meus problemas. Se realmente Jesus viviera em mim, eu não ia pedir tanto sua presença, porque eu sei que está comigo. E ele centurião, que era uma pessoa totalmente, provou que sua fé era grande. E realmente ele diz, Jesus, diga uma palavra que eu sei que ele vai sanar. Porque se eu digo a meus soldados, vão e ataquem, e os soldados vão com um comando. Então, se ele sabia que só com o comando de Jesus, falar ou fazer, que a coisa ia passar. E nós temos, será, essa certeza internamente. Às vezes nos dá o desespero, porque vai chegando o fim de mês e onde está a plata? Que vamos comer? Como mamães, muitas vezes deixamos de comer para que os ricos comam. Ou imagina um padre de família que não tem trabalho, que está enfermo, impossibilitado, não sei. Às vezes peleamos com alguém por pouca coisa. Então, se todas essas atitudes, esse câmbio de postura, isso tem que ver todas essas situações da vida que nos proporciona dia a dia, são etapas que nos vão dando a oportunidade de crescer espiritualmente. Porque o que significa isso? Superar os problemas. Trazer o que realmente me passa, não como uma prova, como uma oportunidade de melhorar. E não pensamos como prova. Às vezes pensamos, é um obsessor que está a meu lado, que me quer. Esse obsessor é uma oportunidade que eu tenho para melhorar, porque se eu me melhoro, ele também se vai melhorar. E não só o meu obsessor, se eu me melhoro, meu anjo de la guarda também. Porque quando eu me vai de aqui, ele também se vai subir, porque tudo muito sincrônico, assim, todo vai em uma sincronia muito grande. Por isso se dizem que as notas musicais ou na orquestra, quando realmente logra entender uma ressonância, uno chega a uma capacidade de um estado realmente mais tranquilo. Por isso nós decimos, "Ai, como me posso reorganizar-me? Meditando, escutando uma música, fazendo uma leitura edificante. Uno tem que buscar a forma de tranquilizar, de bajar as coisas ao coração. Esse é nosso terreno de la semilla. Então, se a semilla é a mesma para todos, tamanhos milimétricos diferentes, não? Porque igual não logrei, eu creio que não existe do mesmo tamanho, só se os chinos vão e hacen uma máquina assim, e se vai separando, porque deve ter, né? Deve ter. Então, se aí se separa por tamanho, por qualidade, não sei como deve ser, pero simbolicamente, a semilla é essa que hablamos do crescimento interno, que depende de nós cuidar do nosso terreno interior. Pensamentos, atitudes, nossas intenções, tudo isso pode fortalecer ou debilitar essa semente. E aqui eu trago algo, não estou terminando já, você muitas graças porque era para ter tempo. Que o reino de Deus começa na mínima expressão do amor que se expande hasta a plenitude do sol. Esse é Joana de Anca, ele está pensando aqui, porque as pessoas que ele gusta é Joana. E que significa isso, quando uno pensa isso? Então, como uno pode realmente fazer germinar essa semente? Antes de pensar na frase. Eu invito em esse momento cada um de nós acá a pensar, se todos nós temos 30 segundos, um pensamento positivo, que seja paciente, compreensivo, que nós dentro do dia logramos isso. Hoje dia houve um choque muito feio na esquina de minha casa. Feio, assim, quando eu escutei e eu comentei, foi um caminhão, eu pensava, um estrondo, e vai me saiu assim, e eu, ai, Senhor poderoso. Porque uno pensa o quê? Ai, não sei, alguém. Eu, por exemplo, eu tenho pânico a sangue. Então, se eu pido para não ver sangue, eu digo, ai, Senhor, que nada se tenha lastimado. E que dor. E pá, pá.
Assim, bueno, aí normalmente eu comento de eu vivo em um passeio de bombeiros, então, piu, e sai. E vai um bombeiro atrás do outro e eu estou escutando. E quando saem os bombeiros, porque eu sei que a coisa é grave, porque eles não saem por coisas simples. Bueno, vamos, Vanessa, eu comentei, vamos, pensamos em algo que não tenha passado nada, que seja só o material, que, não sei, uno vai pensando. Porque realmente a mim, porque eu já sofri acidente, então, se quizás eu tenho esse trauma. Então, se cada vez que eu escuto algo, eu pido, Senhor, que, não, que nada tenha se lastimado tanto. Tanto, porque eu sei que lastima, não? Então, se como não pode realmente pensar em isso? Tendo esse pensamento compreensivo, um pensamento elevado, um pensamento positivo, esse é praticar a semilla. Já, que mais que podemos ter também? Um resto de amor que às vezes pode parecer insignificante, pero se relacionamos com o grano, que a coisa que de lo pequeno se quedou grande. Muitas vezes subestimamos muitas coisas, subestimamos hasta os problemas que temos, que vai ser nossa fortaleza para ser maiores, para ser melhores. Às vezes, nosso próprio problema, ou nossa enfermidade, ou nossa situação, dizem que é o mal que uno necessita. Então, às vezes, o que estou passando é justamente isso. Então, se uno dá, às vezes, em situações que pode ser uma semente que uno vai nutrindo, um saludo amável, uma escuta atenta, perguntar não é como se diz, oi, tudo bem? Como, por exemplo, chegou lá, Fábio e saludou a todos. Se um não conhece ou não conhece, igual, essa bem-vinda, esse chegar, esse recepcionar, isso é tratar de se transformar em uma boa semilla. Por exemplo, chegar, poner el agua, preocupar-se com algo. Estou falando aqui na casa porque é onde estamos, já. Uno pode levar isso a sua situação cotidiana. Então, essas situações que nós temos dentro do dia são como preparar o terreno do coração. Pero, quando encontramos uma pessoa que me cerrou em el trânsito, pero assim, e además me mostrou o dedo, ou não sei que uma pessoa me tratou mal, fui a um lugar e me recepcionaram super mal, ou um atendente que não sei que, situações que podem ser um jefe que hoje dia estava com os monhos, como se diz acá. Então, essas são as situações límites que nós temos que ver como está a nossa semilla, porque as fáceis são fáceis, pero en la difícil que nós ponemos em prática a semilla. E eu creio, principalmente para os psicólogos, todo isso, eu creio que quando diz assim, é um psicólogo, eu creio que para mim um psicólogo é a profissão que mais vai ter, que tem que ser melhor reconhecida depois do professor. Porque nós estamos mais enfermos, temos mais problemas de saúde mental que qualquer outra humanidade, eu creio. Eu estou falando de humanidade, não estou falando de Chile. Eu creio que não sei quantas pessoas devem ter, e nós intimamente temos. Quizá uns dizem, por la carga energética que está passando no planeta, porque nós estamos transformando em um mundo saindo de um mundo para outro. Toda a psicosfera está assim, está enferma. E, además, há um conflito interno, porque meu espírito é imortal dentro de um corpo encarnado. Então, se todos nós vivimos essa aflição internamente já. Então, por isso eu digo, os psicólogos é uma das profissões que tem que ser mais valorada e é importante. Não estou fazendo assim, vendendo a coisa de nada, mas uno sabe a importância que tem um psicólogo, uma escuta ativa, uma corrida fraterna, entende? Porque eles vão escutar, eles vão atender. Já, essa é uma coisa que eu, de verdade, eu ofereço a todos. Busque um psicólogo se necessita. Se não necessita, aí tem que buscar mais a um. La fé, e nós podemos também pôr a fé é posta em ação, não só em palavras. E aí aí como se diz, que a fé não é algo abstrato, não é algo mental. Já pensar em isso.
sino uma decisão diária. Como isso? Como eu posso pensar, sair desde o abstrato para uma decisão diária? Como eu posso sair desde o mental e pôr em meu coração? Já? Aí vamos em um exemplo. La fé, como eu digo, perdão, aqui está. La fé é este grano que vocês têm na mão. Não impressiona por seu tamanho, ao revés. Nos deixa mais debilitado, porque uno, hasta para tomá-la, tem que tomá-la com cuidado. Pero, se la sembramos com perseverança em nosso coração, la ponemos, la guardamos visualmente, assim, vou guardar em meu coração, ela vai produzir frutos. Em situações pequenas, primeiro. Confiar que cada esforço que uno hace para domar seus impulsos, suas atitudes negativas, um pensamento que não é oportuno, isso é nutrir essa fé que uno botou. Essa é uma atitude diária, por isso se diz que não é abstrata. Temos que pô-la em momentos diários. Cada vez que eu supero algo que poderia não ser como responder com malas palavras, que vou dominando meus impulsos mais primitivos, eu vou me transformando em uma pessoa melhor. E quando se diz que o câmbio empieza primeiro internamente. Então, é algo que é de uno para uno. É de mim, para mim, depois os que estão no meu redor que vão perceber essa fé. De verdade, eu pensei harto como eu me comporto em minha casa. Se eu saludo, me conserve. Se realmente, quando estou em el trânsito, porque o auto é a melhor coisa para transformar uno, como uno se põe dentro de um auto. Se dá o permisso. Se estou, bueno, se uno está atrasado, então, para dar permisso, eu creio que é como sair uma alma do purgatório, para que uno dê permisso. Então, essas atitudes, como digo assim, trabalhar a paciência. Ai, principalmente com um familiar. Vamos trabalhar a paciência. Nós outros sempre esperamos que o câmbio está em el outro. Não. A semilla de mostaza está em nós outros. Perseverar, aunque não vemos o resultado imediato. Não vamos ver os cambios. Porque anota aí, o processo do árbol, de la semilla, hasta el arbusto mais grande, levou tempo. Não foi de um dia para outro. Minha fé não se vai fortalecer de aqui porque estou falando mais que isso, pero sim de minhas atitudes, de como eu la cultivo, que confiança que realmente eu tenho em Deus, que me ha dado certas pruebas, que me ha dado a reação de minhas atitudes, que todo o que passo pode ser efeito de uma atitude mala que eu tive. Que se eu como demais, vou subir de peso, que se eu como açúcar, vou ter glicemia alta, se vou, não sei, que se não me cuido, que só fumo, vou ter não sei, estou falando coisa general. Então, se vai de uno. E aí me vão dizer, ai, pero e essas pessoas que vêm com enfermidade desde niño? Bueno, aí se explica a pluralidade da existência. Então, se a perseverança, os resultados não vêm de um momento. Se destaca essa semente que vocês têm aí, que ela não cresce de um dia para outro. Muitas vezes creemos que não avançamos, e isso é verdade. Parece que estamos sempre debilitando, somos débeis, não crescemos, não pensamos. Eu sempre pensei assim, hoje dia me romperam muitas semillas em minha mão, e eu comentei, puxa, quantas vezes eu me he rompido por essa vida? Quantas vezes uno se rompe frente aos problemas, às situações, a pérdidas? Quando perdemos um familiar, eu perdi minha mamãe, eu não pude ir.
E hace 2 anos que não vou. Então, quando uno perde alguém, se rompe. Umas vezes acha se queda revoltado com Deus. Por quê? Por que agora? Ou se perde, não sei, a perda de alguém, eu creio que é o mais doloroso. Principalmente, eu digo, quando uno está lejos. Parece que duele mais a nós outros. A nós outros, porque às vezes uno pode estar acá e uma pessoa em outra parte e não ter. Não estou falando só de geografia, estou falando de realmente, às vezes, um familiar que uno não se leva bem com a família e não querem que vá, então se uno tem que sofrer em silêncio e não poder visitar a família, é um processo de despedir da família. Então, se realmente esses são os momentos mais difíceis de ter essa semente intacta, porque nos falta a confiança em Deus. Cada persona, cada um de nós acá, somos um terreno fértil. Temos um coração forte. Temos já a instrução da doutrina, que nos vai dar o consuelo, que sabemos que muita coisa que me passa hoje dia vem de outras vidas, e muitas eu he hecho aqui mesmo. Não é só, não vamos pôr a culpa em vidas passadas. Nós carregamos mais essa mochila com problemas agora, porque nós somos assim, somos buenos para fazer problema, ou ser problema de alguém. Já, então, se muito desse terreno aqui é como uno vai preparando. Então, se a semente é a mesma que vocês têm, pero o crescimento depende de como cuidamos nosso terreno interior, pensamentos, atitudes e intenções. Temos que evitar alimentar ressentimentos. Ressentir é sentir de novo, é se conectar com a emoção do momento. E isso nos duele, isso alimenta ou destrói essas capas que tem na semente. Ou se debilita por dentro nossa fé. Temos que tentar eliminar esses pensamentos, essas atitudes negativas. Eliminar principalmente o ressentimento, o rancor. O egoísmo, eu creio que nos vai custar mais. O orgulho também. Pero se uno já logra, por lo menos, trabalhar o ressentimento, não ressentir tanto, não se tomar como pé que todo passa porque uno é o centro de. Eu creio que de aí muita coisa uno pode tentar melhorar. Então, o que eu quero que vocês, se querem guardar esse grano de mostaça como um recordatório, perfeito. Pero cada pequeno acto que nós hacemos, cada esforço de moral sincero, é a semilla que o tempo e a lei divinas hará crescer em vocês. Então, se cada esforço, cada passo, cada melhoramento que cada um de nós temos, vai se crescer essa semente internamente. Isso é o que queria que trazer. Dejo essa frase de Joana para vocês, que o reino de Deus começa em la mínima expressão de amor, com uno mesmo primeiro. Eu só posso dar o que tenho. Já, se eu não me culpo tanto, e não estou falando de uno se sentir o máximo, não. Uno tem que realmente autoconhecer, conhecer suas debilidades, conhecer suas potencialidades. É importante. Se eu me conosco, se eu sei, se em esse momento eu não quero falar porque me pode sair coisas que quizá não são muito boas, eu me caio. Uno quando vive muito tempo sem pareja, uno já sabe quando uno tem que falar, outro não, quando uno tem que deixar. Eu sempre como digo assim, se eu não amo é porque algo me está passando, porque eu não tenho que tomar o tempo, tenho que baixar. Porque as emoções quando estão muito elevadas, também nos saca do quicio, nos saca da realidade. Não podemos só actuar quando logramos dominar nosso impulso, e não estou falando 100%, o mínimo que seja, porque del pensamento vai ser mais difícil. Se logramos dominar a língua, oi, que estamos bueno.
Então, é importante o autoconhecimento. Então, se uno pensa que a primeira expressão de amor empieza em mim e me vai expandindo hasta a plenitude do sol, imagine o sol. Essa é Joana de Ángeles. Isso é o que queria trazer para vocês de grano de... La parábola del grano de mostaza. Não sei se há perguntas, não sei se me entenderam. Ai, dale. Alto para que as pessoas escutem. Lo único que tengo- Lo que pasa es que la fe hay que vivirla. No soy una convencida, hay que vivirla. Y la fe, siempre como decías tú, va de una palabra. Porque yo puedo creer en una situación que va a pasar, pero si no le hago un de Dios, no va a pasar. Pero cuando te señalan los buenos espíritus, los libros, la literatura, que esa palabra no se va a cumplir, porque hay que seguir y sembrarla, pase lo que pase, porque muchas parábolas se basan en la fe, porque somos todos co-creadores, somos hijos de Dios. Entonces, al tener ese poder, todos podemos co-crear, pero con la voluntad, primero usted, Jesús, y después, bueno, detrás tuyo voy yo. Entonces, yo voy a contar una incidencia. Mi casa de Ñuñoa, me demoré 7 años en adquirirla. Primero pasamos por Tribunal de Justicia, después pasamos por Corte de Supremo, Corte de Apelaciones, después pasamos por Bien Nacional. En la iglesia evangélica pedí una palabra en una religión, puede haber 3 cuartos. Y la última seré yo a favor de ustedes. En plena pandemia conocí a un abogado. Y le dije, ¿sabes qué? Y me dijo, "Ya, lo leyó". Y me dijo, vamos a hacer lo que el conservador de Reyes no quiere. Y se fue por ese camino. La cuarta vuelta fue bien. Entonces, los tribunales, el juez accedió y dijo, sí, lo voy a se empezó a señor porque ella lleva tantos años pagando, ella compró esa casa y es de. Y lo que pasa es que había una firma. Los dueños que nosotros le compramos la casa eran extranjeros, una trucha con no la apostillaron. Gracias. Entonces, al no apostillarla, no era válido el Chile. Entonces, yo siempre lo creí. Yo dije que la casa es mía pues, por derecho, porque yo actúo en el bien, yo actúo en el orden, yo actúo en lo legal, yo compré la mujer y Dios es un Dios de orden, un Dios de legal. Entonces, cuando yo actúo en el legal, no va a funcionar nada, pero cuando yo lo veo en el legal, va a funcionar todo. Eso es lo que quería, que la fe que vivir. Hay que sentirla, hay que creerla, pase lo que pase, porque como hay una parábola que dice que los pájaros comen esa semilla. Las piedras, cuando trae esa semilla en piedra, se seca. Acá nos enseñan que la fe está pequeña, porque la prueba es grande, pero cuando uno tiene certeza y cree en Dios y está dentro de su corazón, lo vas a lograr. Gracias. No, gracias a ti. Eso es lo que hablé. La verdad, uno tiene que creer en uno mismo. Y yo creo que lo que nos trae... Pregunta, no. No, pero también diciendo que los escuchan lo que está hablando. Sí, lo que ella estava falando, la Evelyn estava falando é o seguinte, que de acordo a um problema jurídico, por uma casa, por um bem material, ela actuou de forma correta, pero as provas estavam muito dudosas em respeito de como o proceder da família que estava antes, não sei o quê. Pero em base que ela ha actuado desde uma atitude correta, dentro do marco legal, la persona. Então, quando uno atua não só dentro de uma lei da sociedade corretamente, uno pode, às vezes, hasta ser prejudicado, pero frente a los homens, pero não frente à justiça divina. Pero aquilo que ela está falando, que ela não foi, ela é igual, de acordo a sua internamente, sua fé, sua decisão, que ela estava actuando corretamente, a coisa resultou. Pero como digo, nem sempre nós vamos sentir esse avanço. Pero não podemos deixar, porque se nós actuamos dentro de um marco legal e corretamente com nossa consciência, importante é não perder a fé. Porque dizia assim, uno não juzga para não ser juzgado, não? Então, se eu não tenho, não é porque alguém me hizo mal, eu não vou fazer mal, pero não vou ressentir, porque todos nós outros, acorda, é como uma, é como, se eu pressiono muito algo contra a parede, qual vai ser o impulso? Me trair de volta. Então, não há que ser, pois, há que confiar realmente
que a fé que nos digo, que essa fé interna, que essa confiança em Deus, essa confiança que estamos actuando no correto, que estamos actuando dentro de um marco legal, por isso existe também a lei de sociedade, porque temos que actuar dentro de um marco legal. É como a casa espírita. Muitos não sabem, mas nós actuamos dentro de um marco legal. Temos uma lei, temos tudo isso que nos está orientando. Se nós salimos por qualquer borde, nos vão a cobrar. E, además, nós vamos cobrar em duas formas, desde o marco legal e desde nossa moralidade. Então, o que mais digo? Graças, isso foi o que dijo la Evelyn. Pero la simbología del grano de mostaza é justamente para dizer como podemos nutrir essa semilla tão débil. Porque assim é nossa fé, débil, se rompe fácil. Frente a qualquer situação, nós nos rompemos, ponemos em dúvida em Deus, ponemos em dúvida nossa fé em las situações. Frente a qualquer enfermidade, uno de verdade, e eu hablo desde mim, uno vai, Senhor, por favor, uno já começa a dudar. Não, esse é o melhor que uno está passando. Não é fácil, não é fácil, não é um caminho, como digo aí, não é um caminho, há pedras, há obstáculos, há pájaros, os pájaros podem ser situações perturbadoras que nos vêm, é todo alegórico, Jesus usou muita alegoria para ir comentando coisas simples, para nos trazer situações que todo tem que ver com nossas atitudes. E nós outros somos muito mentais. Já? E mesmo quando diz assim, ai, eu sou impulsiva, eu atuo mental, não é coração, tá? Tamo amigo. Tamo. Alguma coisa mais? Podemos terminar? Ya, me hizo contar una historia de la mitad. Não, alcançamos, temos. Sí, Sim. recuerdo una historia de Doctor Vicente de Menezes, y él llegó, más conocido como médico de los pobres, y el doctor Bezerra de Menezes llegó a su casa y yo conté la semana pasada. Não. Ah, ya. Entonces llegó a su casa después de un día de trabajo y su hijo estaba muy enfermo, Ah, con una fiebre muy alta, muy alta. E a senhora muito angustiada, porque ele estava muito enfermo, do comecei a ver, recém-chegado, e ele tocava ele timbre de sua casa. E era uma senhora muito angustiada, porque seu filho estava muito, demasiado enfermo, tinha convulsões, e ela não tinha dinheiro para ir a um hospital, para ir a uma afecção. E a senhora de doutor Pizarra não mirou, porque seu filho também estava muito enfermo, e o doutor Pizarra, muito angustiado por a senhora que necessitava de auxílio, de ajuda, e digo assim, Jesus, Padre misericordioso, dejo mis hijos en sus manos. E foi em socorro del niño que necessitava de ajuda. Quando regressou, su hijo estava curado, sem febre, sem... el centurión, ¿viste? É lindo, não? Eu de verdade me pongo assim como, me pongo emocionada. ¿Ya? Sí, Bueno. lo demás, porque no sé. Ah, ya. Bueno, estava falando, eu dejo como tarefa para os que estão virtualmente buscar o caso do Dr. Bezerra de Menezes. Já há casos muito lindos, não só do hijo, pero como esse que da pessoa que lo vai buscar ajuda. Então, amigo, eu agradeço a todos que estão aí. Eu espero que realmente os que não puderam estar cá presencialmente, quando venham, eu vou guardar umas semillas acá, para que recebam a semente de mostaza. E los invito em esse momento a terminar com uma oração, porque depois vamos passar a los pases. Então, vamos agradecer a Jesus, nosso Maestro, hermano, que nos acorre em nossas situações mais difíceis. Pero hoy día queremos pedir a ti, Jesús, que nos logre realmente internalizar essa semilla de mostaza em nosso coração. Que logramos hacer que el latido de nuestro corazón sea como nuestra fe, sin parar, sin flaquear, sin titubear,
Y así, Jesús, contigo a nuestro lado, agradecemos la oportunidad del trabajo, de poder trabajar un poco internamente nuestra fe, que los amigos espirituales aquí presentes asistam todos encarnados e desencarnados, a los que estão também neste momento assistindo por YouTube. Que tu luz, Jesús, llegue a todos, que todos las reciban y las sintan junto todos los días. Que esta luz que emana de ti, Jesús, logramos enviar a nuestro planeta, iluminando esse planeta tão necessitado de amor, de paz, porque nós outros internamente necessitamos disso. Que esta semilla, primeiramente em nós outros, e depois seja plantada em esta humanidade tão necessitada. E assim, agradecemos a oportunidade, esta encarnação, os amigos, os que nos são tão amigos, os familiares, queridos, os que são difíceis, todos os obstáculos que temos, que sabemos e confiamos em Ti, que é para nosso melhoramento e nossa evolução espiritual. Que assim seja. Sucesso.